de Blumenau e da região. Kelly Bosch está chegando no nosso giro, vai trazer informação importantíssima que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Acidente gravíssimo na noite de ontem, na 280, em Araquari, 3 pessoas morreram. Acidente triste, como sempre, registro triste que a gente divide com você daqui a pouquinho. Kelly Bosch, vou com você daqui a pouco. Seja bem-vinda. Antes, Paulo Miller vai trazer informações para a gente sobre a campanha, sobre esse movimento. Santa Catarina não pode parar. Desde a semana passada estamos dividindo com vocês aqui entrevistas importantes. Semana passada trouxemos uma entrevista do representante da NTT e hoje Paulo Miller divide com a gente o bate-papo que teve com o senador Dário Berger. Paulo Miller, por favor, as informações. Muito bom dia. Oi, Márcia, bom dia para você, para quem está com a gente, né? A gente esteve lá em Brasília justamente para cobrar e alguma atitude prática, né, da nossa bancada parlamentar lá, já que eu costumo dizer, né, os parlamentares, os senadores, os deputados, eles são as vozes dos catarinenses lá em Brasília e eles que precisam ajudar Santa Catarina a fazer essa articulação com o governo federal para que os recursos venham, para que os investimentos venham nas rodovias federais. Então, para todos eles, né, a primeira pergunta que eu acabei fazendo, viu, Márcia, é qual é o compromisso, né, do senhor como parlamentar com o estado de Santa Catarina quando a gente fala em rodovias federais, o que o senhor já fez e mais, o que o senhor vai fazer? E essa foi a primeira pergunta que eu fiz, inclusive, para o senador Dário Berger, do MDB, o senador que tem um papel fundamental lá no Senado Federal, porque ele preside a Comissão de Infraestrutura, que é justamente uma comissão importantíssima da área que a gente está falando. Então, a gente vai acompanhar justamente essa primeira pergunta que eu fiz para ele, a resposta que ele deu, né? O que o senhor fez e o que o senhor está fazendo aí para justamente Santa Catarina não parar. Vamos ouvir. Eu, com as nossas ações na presidência da comissão, conseguimos 465 milhões de reais a mais no orçamento para turbinar as obras da 470, da 280, da 285, da 282, da 163, enfim, praticamente todas as rodovias federais. Não fosse aquela iniciativa naquele momento, essas obras teriam parado. Então, foi um primeiro passo, um passo importante. Agora, nós já conseguimos aprovar, no âmbito da Comissão de Infraestrutura, 2 emendas de 100 milhões cada uma para 470 e para 163. Além disso, nós já viabilizamos e certamente vamos iniciar as obras no início do ano que vem, que são as terceiras faixas da BR-282, no trecho Florianópolis-Lages, Lages-Florianópolis. E, além disso, tem todo o esforço que nós temos que fazer, fundamentalmente, para alocar os recursos no orçamento da União. Porque é responsabilidade da União fazer as obras de infraestruturas federais em Santa Catarina. E é muito justo e muito legítimo que a gente faça a pressão necessária para que isso possa acontecer. Esses recursos, né, possam vir realmente, né? A gente não pode ficar só na parte do discurso, que esses recursos realmente eles cheguem até aqui em Santa Catarina, essas obras possam ser finalizadas, a duplicação da 470 se arrastando há anos, BR-280 a mesma coisa, né? 282 é em segurança, que a gente sabe como que funciona, então que esses recursos cheguem. Eu também perguntei para o senador com relação a uma crítica muito constante, né, com relação à atuação de toda a bancada parlamentar federal lá em Brasília de Santa Catarina, né? São 16 deputados federais de Santa Catarina, mais os 3 senadores que formam essa bancada. Eu perguntei para ele qual que é a visão dele, né, com relação a essa crítica. É uma crítica que fala do setor produtivo, é muito constante nessa crítica, com relação a uma falta de unidade, a falta de um diálogo em comum entre os parlamentares, e ele também respondeu sobre isso. Essa crítica é injusta, porque a bancada federal tem lutado sistematicamente para levar cada vez mais recursos para Santa Catarina. É unida. O problema é que, como não é atendida, nós não tomamos ainda uma atitude radical, conjunta, de não fornecer mais o apoio ao governo federal. Mas é uma sugestão bastante difícil, porque é uma atitude muito radical. É uma situação assim... ou o governo atende Santa Catarina, ou nós não votamos com o governo e não vamos dar mais o apoio para o governo aqui. O senador, durante essa entrevista, sinalizou que pretende radicalizar daqui para frente para justamente fazer uma pressão mais constante, mais efetiva para o governo federal liberar esses recursos e que tenha um pouco mais de atenção com Santa Catarina. O Moisés há pouco falou em Blumenau, né, Márcia, com relação
as concessões de rodovias federais e estaduais aqui em Santa Catarina, porque existem dois caminhos, né, para aquelas rodovias que ainda não estão concessionadas, né? Ou o governo federal, no caso das rodovias federais, faça o aporte financeiro, os investimentos, ou então precisa fazer a concessão para que os investimentos aconteçam. O senador também falou sobre as concessões. Nós devemos ir gradativamente buscando as concessões, mas gradativamente também aportando recursos da União para que a população não seja o único prejudicado para pagar pelo desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina. Fato é, né, Márcia, que a gente precisa desses investimentos, né? De que forma que vão ser viabilizados? Acho que a população pouco interessa isso para a população. A população ela quer realmente que as obras saiam do papel, que as obras aconteçam e que o Estado se desenvolva, tenha qualidade de vida, geração de emprego e renda. E por isso que a gente está com um abaixo-assinado, a gente lembra, tá o QR Code aí na tela. Se você não conseguir apontar a câmera do seu celular, tem o site sosbrs.com.br, coloque a sua assinatura lá. É fácil, rápido, é uma assinatura que vai ajudar para o futuro de Santa Catarina, inclusive, como eu venho falando, né, Márcia, a salvar vidas, né? A exemplo do que a Kelly vai falar daqui a pouquinho de mais um acidente lá na BR-280 no norte do estado com vítimas fatais. Márcia.